Os dois planetas colidem e a deusa Parlia está satisfeita com o sucesso. Ela ordena que White mostre ele ao redor, e um homem de jaqueta preta vira a cabeça para a voz da deusa. É revelado que ele é Qin Shi, que testemunhou a morte de Par. Qin pergunta se é um sonho, mas Parlia informa que este é um novo mundo e não um sonho. Qin continua resmungando para si mesmo, muito focado na situação atual, o que o faz ignorar o discurso de Parlia. Parlia então restaura as memórias de Qin, e ele percebe que já faleceu em seu mundo. Ele acredita que isso não é um sonho, afinal, Parlia o informa que Deus lhe deu essa chance por sua misericórdia e que ela pode levá-lo de volta ao tempo anterior à morte de Par, mas com uma condição. Qin concorda com isso, apesar das dificuldades que isso pode trazer, e aprecia a oportunidade dada a ele por Deus. A condição estabelecida pela deusa Parlia é que Qin deve se tornar um guerreiro e eliminar todos os males. Enquanto isso, uma mãe e seu filho caminhavam para casa, conversando sobre a aula que o garoto tinha aprendido quando uma criatura enorme quebrou a barreira e se chocou contra o Império. As pessoas começaram a fugir com medo, mas Qin caiu do céu, direcionado para a criatura. Antes disso, no céu, Parlia deu a Qin o poder de se tornar um guerreiro digno. Ela disse a ele para não ter medo deste novo mundo, pois White seria seu guia. De volta ao presente, Qin sentiu um imenso poder fluindo em seu corpo, e White se transformou em uma espada que permitiu a Qin usá-la para pousar no Império. Ele disse ao povo para não se preocupar, pois o herói os protegeria. Enquanto isso, na entrada do Império, Park e Junho se disfarçaram de padre e uma freira. O guarda verificou se eles estavam no posto de procurado, mas Park e Junho apenas sorriram para ele. No passado, eles discutiram sua aventura. A ideia de Park era ir direto para o Império, e Junho o chamou de louco. Park queria lhe ensinar uma lição de que era melhor ir direto para a toca do inimigo se você soubesse que seria perseguido de qualquer maneira. Junho concordou em cooperar com Park no caminho para o Império. De volta ao presente, o guarda estava feliz que o padre tivesse vindo para o Império, e eles conseguiram entrar sem dificuldade. Park ficou surpreso por ser tão fácil entrar, e Junho mostrou sua maquiagem e habilidades de sorte, o que lhes permitiu passar para o Império facilmente. Park ficou aborrecido, mas também achou que Junho era uma pessoa prestativa. De repente, uma criança esbarrou em Park, e ele agiu gentilmente com a criança, o que surpreendeu Junho, pois ele nunca tinha visto Park sendo doce antes. Depois disso, Park encontrou uma boneca no chão, e era do garoto. Park disse ao garoto que havia deixado cair a boneca e, ao verificar a boneca, percebeu que o rosto da boneca era tão familiar para a pessoa que ele conhecia, que era o próprio Qin. No esconderijo de Junho, Park olhou com raiva para o boneco. As pessoas do Império disseram a eles que o boneco era o guerreiro e os informaram sobre o incidente onde monstros estavam aparecendo do nada do céu. O guerreiro e o anjo salvaram suas vidas. Junho disse a Park para não se preocupar muito. Park esperava que o herói viesse e confessasse que originalmente era um candidato a guerreiro. Marley e Junho ficaram surpresos que sua personalidade destruída fosse um guerreiro. Park sabia que não era um guerreiro, então deve haver um novo cara que se tornou um novo guerreiro. Ele olhou com raiva para o boneco, esmagou-a e pensou que tinha um mau pressentimento sobre isso. Depois disso, Junho perguntou qual era o próximo plano. Park pensou que se não fosse pela ajuda de Marley, ele teria morrido nas mãos de Karen. Park planejou que lhe faltavam informações e poder, então ele precisava da ajuda de Junho para encontrar um lugar onde ele poderia crescer secretamente sua força. De volta à catedral, o guerreiro estava parado em frente a uma estátua parecida com Parlia. Um cara de cabelo lilás se aproximou do guerreiro e disse a ele que alguém queria vê-lo, porque essa pessoa sabia sobre a identidade do demônio. A pessoa se aproximou do guerreiro e mostrou seu rosto. Era a Capitã Dora. Dora reconheceu o guerreiro como um verdadeiro guerreiro porque ele tinha uma energia divina fluindo nele. Ela pediu um favor ao guerreiro. Ela precisava do guerreiro para se vingar de seu Júnior que entrou em coma, e ela queria se juntar ao grupo do guerreiro. Na arena de luta subterrânea, um homem de pele azul entrou na arena. Todas as pessoas torceram por ele e fizeram suas apostas. O próximo desafiante, chamado Tigre Campeão, era na verdade Park com pintura de soldado em seu rosto. Marley e Junho sentaram-se na plateia para assistir à partida. Quando a partida começou, o cara de pele azul estava prestes a socar Park. Park mostrou uma cara de surpresa, mas de alguma forma a partida terminou rapidamente com Park derrotando o cara de pele azul e grita: "Próximo!" Outro oponente pisa no chão e começa a chutar Park, mas ele contra-ataca rapidamente, com um golpe no peito, derrotando-o. A multidão aplaude ao testemunhar as habilidades imbatíveis do novo cara. Park leva para casa o prêmio em dinheiro e comemora com Marley e Junho durante uma refeição. De repente, um homem entra e reconhece Park da luta. Ele elogia Park por seu desempenho e se oferece para comprar uma bebida de proteína para ele. Ele pergunta se Park é de Manvol, um lugar onde vivem pessoas como ele, incluindo muitos criminosos procurados. O Império os trata como lixo e os ignora. O homem avisa Park para ter cuidado com Friday,
um lutador de nível A e o mais forte da arena subterrânea que voltou ao Império. De repente, um homem pesado entra e empurra o garçom, exigindo mais frango frito. Ele repreende o garçom por interromper seu tempo sagrado de frango e cerveja. No bar-in, Junho apresentou o lutador Friday como o 8º lutador do ranking da lista de classificação. A Junho também mencionou que Karen ficou em 10º lugar na lista, o que significa que Friday foi muito mais forte que Karen. Marley perguntou a Park se ele precisava de ajuda, mas Park não tinha nenhum pedido específico. No entanto, ele tinha um plano engraçado em mente. Enquanto isso, em um restaurante na Rua dos Fundos, Friday saboreava sua refeição de fritas douradas de frango e cerveja quando Park de repente se sentou e pediu algo para comer. Friday se sentiu insultado pela intrusão de Park e o chamou de tigre campeão. Como Friday sabia sobre a identidade de Park como lutador, Park decidiu ir direto ao ponto e pedir uma luta. Friday explicou que luta em arenas underground porque o sabor do frango depois de uma vitória é muito especial. Ele pensou que Park era um lutador inútil e pediu que ele fosse embora. No entanto, Park o provocou dizendo que a pizza era mais nutritiva do que as fritas inúteis de frango. Friday ficou com raiva e Park o desafiou para uma luta na próxima partida da arena subterrânea. Park insultou Friday, dizendo que se ele ignorasse o desafio, isso significaria que a pizza tem gosto melhor que frango. A multidão achou que Park estava louco e com vontade de morrer, enquanto Friday estava impaciente e queria lutar imediatamente. Mas Park o provocou dizendo que se fizesse isso agora, viraria a mesa, o que faria cair o frango frito. Isso fez com que Friday se acalmasse, e ele chamou Park de mesquinho e parou de tentar arruinar seu frango frito. Park o lembrou que a partida seria em uma semana e saiu do restaurante, rindo. Quando Park chegou ao esconderijo de Junho perguntou onde ele estava. Park respondeu que havia combinado algo com Friday, e os dois riram de como era fácil para ameaçá-lo com frango. Junho explicou que Friday viajou pelo país por quase 10 anos, reunindo cerca de 300 chefes para estudar as habilidades de cozinhar frango e cozinhar frango para ele. Park também adorava frango, e Junho percebeu que estava arrependido de sua decisão de ameaçar Friday com ele. Junho perguntou a Park por que ele fez isso. Pouco depois, Marley entrou na sala e disse a Junho que Park não era uma pessoa estúpida. Park pediu que confiassem nele, prometendo mostrar-lhes algo incrível. Uma semana depois, chegou o dia da luta, e os dois lutadores se enfrentaram. Park estava concentrado e Friday perguntou a ele: "Você está com medo?" Park respondeu: "Calhe a boca, estou apenas me concentrando." O locutor declarou que a batalha de hoje seria lendária. Park chutou Friday, segurou sua cabeça e o jogou no chão. Ele disse na sexta-feira que seria muito cedo para perder a partida. Friday se irritou e disse: "Hoje a cerveja e o frango vão estar deliciosos", atacando Park fortemente. A luta continuou enquanto os dois oponentes anteriormente derrotados por Park assistiam maravilhados. Eles nunca esperaram que Friday usasse seu poder secreto na partida. De repente, o corpo de Friday começou a brilhar e ele ganhou as propriedades do ácido carbônico. Ele atacou Park com um tiro brilhante que o fez voar, e então ele se impulsionou para frente e deu um golpe em Park. Embora Park conseguisse ficar de pé, sua boca começou a sangrar. Ele se lembrou do ensinamento de Junho de que agitar uma bebida carbonatada libera seu poder, mas também deixa o usuário indefeso. Park aproveitou a oportunidade para agarrar a cabeça de Friday e derrubá-lo. Friday se levantou e voou no ar, aterrissando no chão com grande força. Park se esquivou do ataque de Friday e se preparou com confiança para contra-atacar, mas falhou e levou um golpe na cara. Todos assistiram enquanto Park continuava a sorrir, apesar dos golpes que recebia. Ambos os lutadores correram um para o outro para atacar, e Park se defendeu enquanto Friday mantinha perfurando. Park esperou o momento certo. No entanto, quando ele estava prestes a atacar, seu corpo começou a ficar tonto. Friday revelou que ele havia espalhado muito espumante em seu corpo, e seu último golpe faria com que o brilho dentro do corpo de Park explodisse. O corpo de Park explodiu e ele ficou ferido e caído no chão. Park cai no chão, com o corpo gravemente danificado e incapaz de se defender. Junho e Marley estão preocupados com a situação. Friday diz que isso não teria acontecido se Park não tivesse humilhado a galinha. Friday então elogia Park, afirmando que foi a melhor luta que ele fez em algum tempo. De repente, surge uma aura negra, e Friday começa a sentir medo. Ele se vira para olhar para Park, que está tentando se levantar. Park, que havia desagradado a deusa Parli e foi enviado para baixo sem qualquer habilidade, agora despertou alguma magia em seu corpo. Friday está congelada de medo e não consegue acreditar que Park sobreviveu ao golpe. Ele corre em direção a Park novamente e tenta atacá-lo, mas Park dá um soco em seu rosto. Friday gira no ar e cai no chão,
com a boca sangrando. Ele está prestes a socar novamente, mas Park o chutou no peito, quebrando as costelas de Friday e enviando-o para o ar. Park se aproxima de Friday e pisa em sua cabeça, rindo maldosamente, assustando o público. Marley e Junho percebem que algo está errado com Park. Friday entende a condição de Park, que é sobrecarga de mana. Junho acha que esta é uma condição genética rara que ocorre 2 vezes no mundo, onde um indivíduo nasce sem magia, mas a ganha, e sua mana e energia vital são consumidas, eventualmente levando à morte. Friday grita com Park, dizendo que não vai deixá-lo morrer por causa da sobrecarga de mana, e ele quer matá-lo com as próprias mãos por humilhar sua galinha. No entanto, Park diz a Friday que é ele quem vai levar uma surra. Marley vê a situação e fala com Junho, perguntando se era isso que ele queria mostrar a ela, e ela fica indignada. Marley gritou: "Essa é toda a vingança que você queria." Park percebeu seu erro e sabia que não poderia morrer agora. Ele se lembrou de como a deusa Parlia o tratou, o que o deixou com raiva. Park começou a se socar várias vezes. Depois de algumas porradas, Park conseguiu voltar ao normal e pediu para Friday continuar a lutar. Friday ficou surpreso e sorriu. Ele entendeu que Park estava usando sua própria magia para se atingir para parar a sobrecarga de mana. Friday disse a Park que ele era o cara mais louco que já conheceu e o avisou que ele faria qualquer coisa para derrotá-lo agora. Park usou sua mana para cobrir seu corpo e ficou em posição de luta. Friday usou seu espumante para derramar em seu corpo, energizando-se pronto para lançar seu tiro mais forte. Ele imediatamente correu atrás de Park e estava prestes a atacá-lo quando Park percebeu que não o fez ter tempo suficiente para evitá-lo. Ele acertou um soco no punho de Friday de frente. Park parecia dominado por Friday, mas ainda estava sorrindo. Park então usou sua mana para fazer uma pá como arma com a mão esquerda. Friday ficou surpreso com a intenção de Park de derrotá-lo com seu corpo meio aleijado. Park atingiu Friday com a pá e caiu no chão. O público assistiu com o queixo caído em estado de choque quando Park venceu a partida. Sentindo-se aliviado, Park caiu no chão. Quando ele estava prestes a cair no chão, Marley o agarrou e disse que ele fez um bom trabalho. No esconderijo de Junho, Park está deitado em uma cama, gravemente ferido e coberto de ferimentos. Marley está sentado ao lado dele, cuidando dele. Junho pergunta sobre a condição de Park, que é muito ruim. No entanto, Marley sorri, dizendo que fez o possível e merece uma recompensa. Ela então usa seus poderes mágicos para curar as feridas de Park. Quando Park acorda, ele olha para Marley e pergunta por que o cabelo dela é curto. Marley havia usado a maior parte de sua energia e poder para curar Park. Enquanto isso, Junho, disfarçado de menina, caminha pelas ruas do vilarejo, procurando por ajuda para encontrar uma nova residência para Marley e Park. Ela se dirige a Riku, que ela sabe que pode ajudá-los. Riku dirige uma padaria e também trabalha para a organização Manvol, mas, para sua surpresa, não há fila de clientes hoje. Quando ela espia dentro da padaria, vê soldados parados lá dentro e Riku amarrado em cordas. Junho fica chocado ao ver um oficial de cabelo lilás e pergunta o que está acontecendo. O oficial pergunta se Junho é um cliente e Junho responde fazendo a mesma pergunta. O oficial diz a Junho que eles estão interrogando Riku porque ele é um membro da organização Manvol. Junho decide sair em silêncio, não querendo causar mais problemas. No entanto, o cara do cabelo lilás o impede e com raiva o submete a uma investigação como bem. Junho descobre que ele é na verdade o primeiro lugar no ranking a comandante do Cavaleiro Imperial. Na padaria de Riku, O chamou Junho para dentro e o acusou de ser um membro da organização Manvol, informando de que agora estava sob investigação. Riku, que estava observando a situação, interveio e pediu a On para liberar Junho. No passado, Riku pediu a Junho para se vestir como uma garota, caso ele precisasse de sua ajuda em situações complicadas. Apesar da defesa de Riku, On permaneceu desconfiado e ordenou que Junho fosse embora. Quando Junho estava saindo, On chutou Riku e ameaçou enviar todos os membros da organização Manvol sob sua custódia para o doutor. Ao ouvir isso, Junho correu para Park e Marley para obter ajuda. Park havia se recuperado o suficiente para praticar seus novos movimentos. Quando Junho chegou e pediu ajuda para salvar os membros de sua organização, Marley e Park estavam sentados em uma mesa discutindo seu plano. Park expressou gratidão a Junho por ajudá-lo a entrar no Império e melhorar seus superpoderes pela arena. Ele então perguntou a Junho se ele o via como um colega. Marley alertou Park para ter cuidado com suas palavras, mas Park disse a ela para calar a boca, afirmando que eles eram apenas amigos porque precisavam de algo um do outro. Ele explicou que não fazia sentido para eles resgatar os companheiros de Junho com seus corpos desse jeito, que foram capturados pelo ranqueira mais forte. Park os avisou para não cruzar a linha. Apesar do comportamento de Park, Marley pensou que ele era uma pessoa racional, e ela disse a ele que ela também considerava Junho como um de seus colegas. Ela aconselhou Park a descansar e recuperar seu corpo enquanto ajudava Junho na missão de resgate. Marley trouxe Junho para sua missão enquanto Park relembrava suas memórias juntos. De repente,
Park quebrou a mesa em pedaços e chamou Marley de bastarda estúpida. Junho e Marley se disfarçaram com fantasias de mato e se esconderam atrás de um arbusto. Marley perguntou por que Junho não queria usar sua habilidade de transformação, e Junho explicou que ele tinha que consumir uma parte do corpo do sujeito para se transformar. No entanto, quanto mais diferente o sujeito era dos humanos, mais pressão ele colocava em seu corpo. Junho revelou que trouxe isso apenas para minimizar a pressão em seu corpo que ele recebeu de seu capitão, mas não sabia o que era. Seu capitão havia lhe dito para usá-lo apenas quando realmente precisasse, e Junho pensou que salvar seus camaradas era o momento certo. Marley não estava convencida, mas concordou mesmo assim. Enquanto um grupo de soldados escoltava os criminosos, Junho notou que o ranqueira não estava presente, e ele viu isso como sua chance. No entanto, quando eles estavam prestes a fazer o movimento, um cara grande e musculoso usando uma máscara aparece atrás deles, fazendo Junho e Marley suarem com medo de serem descobertos. Marley usou sua habilidade de chamas para queimar o cara musculoso, atraindo a atenção dos soldados. Junho ficou momentaneamente distraído, mas Marley o lembrou de manter o foco. Ela garantiu a ele que poderia lidar com o cara musculoso sozinha e disse a ele para resgatar seus camaradas. No entanto, quando Junho estava prestes a consumir a pílula que trouxe, outro musculoso apareceu na frente dele. Ambos estavam cercados por dois caras musculosos, e Junho levou um soco no rosto, caindo a pílula. Marley também se distraiu e foi imobilizado por um dos caras musculosos. Desamparados, eles estavam desesperados. De repente, um homem se aproximou, pegou a pílula de Junho e o chamou de bando de idiotas por suas ações. Ele sarcasticamente se referiu a eles como camaradas. Park derrotou facilmente os dois caras musculosos e os repreendeu por sua incompetência, questionando como eles sobreviveriam no futuro se continuassem sendo derrotados tão facilmente. Ele então disse a Junho para usar sua habilidade com sabedoria. Junho fica emocionado com a ajuda de Park e o elogia por isso, mas Park ignora e diz a Junho para não bajulá-lo. Park então lembra a Junho que ele prometeu retribuir por ajudá-lo. Junho acha as palavras de Park um tanto ofensivas, pois implica que Park ajudou Junho apenas por obrigação. Park vai embora e Junho ainda insiste em precisar da ajuda de Park, agarrando a perna de Park. Marley sorri e o chama de tsundere. Park fica surpreso e pergunta a Marley onde ela aprendeu essas palavras. Depois disso, os três se preparam para a jornada. Há um cara assustador que parece gostar de olhar para pequenas criaturas. On percebe isso e comenta a felicidade do cara. O cara joga a pequena criatura fora e pergunta a On se ele quer ouvir uma história engraçada. On, sem demonstrar qualquer emoção, diz-lhe sem rodeios que está curioso e quer saber. O cara assustador informa a On que os dois caras musculosos que ele enviou perderam a comunicação com ele, o que significa que eles estão inconscientes ou mortos. On entende a situação e sugere que parem as tropas Manvol e deixem sua localização atual para iniciar sua missão. Junho descobre que On está escondido em um prédio e Park sente que pode ser uma armadilha. Junho, que conhece os meandros do exército imperial, acha que é a melhor maneira de se infiltrar. Marley os aconselha a não ficarem muito tempo no mesmo lugar para evitar que o inimigo chame por reforço. Park entende e manda Marley voltar para o esconderijo, pois ele precisa dela no futuro. Se algo acontecer antes disso, ele pode ter que excluí-la da missão, não importa o que. Marley entende e se funde no braço de Park como uma tatuagem de chama. Park acha que está tudo bem assim, e ele e Junho começam a invasão, enquanto espera. Dentro do prédio, Park começa rastejando no chão em direção aos guardas, então se levanta e os ataca. Enquanto isso, Junho pula na cabeça de outro guarda e usa um guardanapo para deixá-lo inconsciente. Depois de entrar no portão, eles monitoram a situação pelo buraco de uma porta e encontram 6 soldados e 6 reféns, todos amarrados com máscaras no rosto. Junho pede a Park para acabar com todos eles rapidamente. Park ataca a porta e a quebra em pedaços, e os dois entram no corredor. As tropas começam a gritar que Manvol chegou. Park ataca as tropas, mas Junho corre em direção aos prisioneiros para cortar suas cordas e remover suas máscaras. Porém, ele fica chocado ao ver um dos presos, que o chama de idiota. Todos os prisioneiros tiram as máscaras e começam a correr em direção a Junho, atacando Park, e Junho logo percebem que era uma armadilha. Park consegue derrotar todas as tropas, e tanto o cara assustador quanto On descem as escadas e caminham até eles, onde descobre que existem apenas 2 inimigos e fica desapontado. O cara assustador começa a rir depois de ver Junho e percebe que ele cresceu tão bem, quase não o reconhecendo. Junho relembra uma memória do cara assustador de mãos dadas com ele enquanto observava uma criatura sendo sequestrada. O cara assustador olhou para Junho e se dirigiu a On, dizendo-lhe para deixar o garoto com ele e mencionando que ainda não tinha terminado. On não se importou e disse a ele que ele poderia fazer o que quisesse após o interrogatório. Junho relembrou as memórias do cara assustador torturando-o antes,
o que o deixou inquieto. Park ficou bravo com isso e deu um soco no rosto do cara assustador, fazendo com que sua boca começasse a sangrar. Park então avançou para atacá-lo novamente, mas On conseguiu parar o soco de Park e acertar ele em vez disso, fazendo com que Park caísse no chão. Agora, Park e Junho estavam sentados no chão, indefesos. Junho pensou que a culpa era dele por esta situação e agradeceu a Park por ainda ficar com ele. Park deu a ele uma pílula e se levantou, transformando-se em sua nova forma. On olhou para ele e percebeu que Park sabia usar magia. Ele ordenou que as tropas o pegassem, mas Park estava pronto para lançar seu ataque. Quando as tropas se aproximaram dele, Park jogou todos eles fora. Enquanto isso, Junho engoliu a pílula e seu corpo começou a se transformar em algo escasso. Todos, incluindo On, o mais forte do ranking A, começaram a temê-lo quando ele se tornou uma fera e começou a rugir. Park ficou surpreso ao vê-lo assim. Marley também ficou surpresa e chamou Junho de filho. Um jovem apareceu no campo de batalha e falou com uma criatura, perguntando por que eles estavam lutando entre si. De repente, a cena mudou. E On estava relembrando sua memória, suando profusamente. Junho ficou surpreso com o que ele havia se tornado e perguntou a Park como ele estava, mas Park não sabia responder. Então, um cara assustador jogou um brinquedo no chão, que abriu a boca e disse olá antes de atacar Park e Junho. O brinquedo desenvolveu duas mãos de projeção e as segurou contra a parede. O cara assustador riu e perguntou a On se não havia problema em esmagar seus homens. O brinquedo estava prestes a esmagar os dois quando Park pediu a Junho que usasse suas habilidades. Junho pensou em Marley, que lhe disse para esmagar o brinquedo com os dentes. Junho seguiu o conselho de Marley, esmagando a mão do brinquedo com seus dentes afiados, e eles ficam livres. Enquanto isso, On foi cuidar de seus homens e se dirigiu ao cara assustador como doutor quando se deu de frente com Park e Junho. Junho informou a Park que o doutor tinha a habilidade de moldar qualquer coisa em sua mão com sua argila, capacidade que era potencialmente limitada. O doutor jogou as peças restantes do brinquedo neles, mas Park o redirecionou, fazendo com que explodisse. Park então atingiu o Doctor na cabeça, mas o ataque não pareceu afetá-lo porque ele usou sua habilidade em sua cabeça. Junho cortou a mão do doutor com suas garras afiadas, mas o doutor aprendeu de volta com sua habilidade. Então, o doutor convocou um de seus amigos e um homem pesado e demoníaco entrou. O médico o apresentou a Junho, e Junho ficou chocado ao ver que era Riku, o proprietário da padaria. Lágrimas brotaram nos olhos de Junho quando Riku caminhou em sua direção e sugeriu que Junho se tornasse uma mulher e usasse biquíni sempre que o visitava. Park deu uma palmada no rosto com o comentário, enquanto Marley se sentiu enojado. Park perguntou a Junho se essa era a pessoa que eles tinham que resgatar, mas Junho estava triste demais para responder e informou a Park que ele havia sido modificado. O médico riu maliciosamente e os alertou para não baixarem a guarda só por causa do ataque de Riku. De repente, Riku expeliu uma substância que parecia ácido para eles, e tanto Junho quanto Park pularam para se defender. O ácido caiu no chão e derreteu tudo em seu caminho. Park perguntou a Junho sobre a habilidade de Riku, mas Junho não sabia, pois Riku também havia sido modificado. Riku então borrifou um fluido de sua boca que agia como um solvente, dissolvendo qualquer coisa que entrasse em contato. Park pensou em criar um escudo para se proteger e conseguiu se salvar do líquido tóxico. No entanto, Junho caiu e o líquido dissolveu tudo ao seu redor. Ele pensou que ia morrer, mas sobreviveu milagrosamente. Junho ficou surpreso com as habilidades dessa criatura e pensou que eles poderiam escapar, mas o doutor de repente levantou a argila ao redor deles, prendendo-os dentro. O médico ordenou que Riku atacasse novamente, e Riku rugiu, enchendo a sala com nuvens tóxicas. Tanto Junho quanto Park se viram completamente presos dentro de um espaço fechado. Junho, sendo uma criatura, foi capaz de tolerar as nuvens de dissolvente até certo ponto, mas Park não suportou a toxicidade. Assim, ele recorreu a outro truque e usou sua mana para se vestir como um mergulhador, com uma máscara cobrindo a boca. Park pediu a Junho para encontrar uma saída de lá enquanto ele lidava com Riku. No entanto, Riku conseguiu acertar um golpe sério em Park, surpreendendo Junho e Marley. Park diminuiu a velocidade porque havia usado toda a sua mana para se defender. Junho tentou atacar a parede, mas ela se regenerou, e ele começou a se preocupar que se On voltasse para a luta, seria impossível para eles escapar. Marley então se aproximou de Junho e disse a ele que não estava usando o poder real da criatura. Ela emprestou seu poder a Junho, e ele começou a se transformar, liberando o verdadeiro poder da tribo Vav. Enquanto isso, o médico sorria, sabendo que em 3 minutos Junho e Park estariam mortos devido à nuvem tóxica. No entanto, a parede de argila quebrou repentinamente e Junho e Park conseguiram se libertar. Junho estava agora com força total e pronto para atacar o médico. Voltando ao interior do Saibro,
Marley empodera Junho enquanto Park luta contra Riku. Riku usa sua espinha na testa para expelir uma onda de veneno em Park, mas Park consegue se esquivar e sente nojo do ataque. Ele descreve a sensação como se estivesse fazendo seu coração cair, e seu corpo entorpecido e sem graça. Riku então agarra Park e libera todos os seus fluidos corporais enquanto o abraça, fazendo-o impossível para Park revidar. Quando Park está pronto para continuar sua luta, o corpo de Riku de repente começa a se quebrar e se dissolver em vários pedaços, e ele cai no chão. Tanto Junho quanto Marley testemunham a morte de Riku, e Junho corre em sua direção, dizendo-lhe para acordar para cima para que possam escapar juntos. No entanto, Riku pede desculpas a Junho e diz a ele que não pode ir com eles. Em vez disso, Riku tem uma última mensagem para Junho. Há um uniforme secreto de empregado em sua gaveta. Ele pergunta a Junho se ele vai usá-lo e então coloca a mão na cabeça de Junho, dizendo que ele vai observá-lo do céu. Os olhos de Riku se fecham lentamente enquanto ele morre. De volta ao presente, Junho está chorando e ataca o doutor. O doutor se surpreende com a raiva de Junho e ri, perguntando se é por causa daquilo. O doutor diz a Junho que ele pode fazer aquela criatura novamente, mas Junho corta a cabeça do doutor com sua garra afiada em um ataque de raiva. O doutor fica preocupado e procura uma forma de se salvar. Junho estava prestes a consumir o doutor, mas Park interveio chutando. Junho ficou intrigado com isso e perguntou por que ele fez isso. De repente, uma barra cortou um edifício inteiro, dividindo o chão e as paredes em dois pedaços. Olhos apareceram da abertura na parede, revelando On, que quebrou a outra metade da parede e estava pronto para lutar. Junho e Park caíram no chão, com os rostos sangrando. On emergiu da fumaça, segurando um pedaço de madeira. Park ficou furioso e correu em direção a On para atacá-lo, mas Marley o deteve. Apesar disso, Park deu um soco em On, que revidou com um poderoso golpe de seu bastão que deixou a boca de Park sangrando muito. On pediu a Park que parasse de lutar porque seus ferimentos eram graves e seu corpo estava quase desabilitado. No entanto, Park se recusou a desistir e se levantou, determinado a esmagar qualquer um que tivesse insultado ele, mesmo que fossem deuses. On achou que Park era só conversa e perguntou se ele tinha mais alguma coisa a dizer. Park respondeu que havia mais, mas On o atingiu com um poderoso ataque Jetsuga Tenshou. Junho e Park estão deitados de bruços no chão. O médico, que parece ser um sexto Ranqueirá, chega perto deles e os olha com atenção. Ele pergunta a On quando ele pode ficar com esses dois, e On responde que pode enviar Junho para ele antes. Park abre os olhos em um novo local, que se revela uma concentração imperial de acampamento. Um velho se aproxima dele e joga água nele. Quando Park abre os olhos, ele pergunta ao velho onde ele está. O velho manda Park calar a boca e o ameaça com um objeto pontiagudo. Park pergunta se eles vão torturá-lo, e o velho confirma que sim, aproximando-se de Park segurando uma caixa rosa. Park se liberta de suas restrições e joga uma tropa fora enquanto afirma que não pode perder o bigode e o cabelo comprido. O velho pega um cartaz de procurado e olha para ele, e de repente Park se torna obediente. Eles removem os pelos faciais de Park, e o velho acha que Park fica bonita com cabelo curto, enquanto Park está chorando por dentro. Depois disso, uma tropa joga Park em uma cela, alegando que está em sua nova casa. A coisa na garganta de Park interrompe o fluxo de mana, e ele nem consegue pensar em escapar. Marley entra em seus pensamentos e pede desculpas a ele. Park pergunta onde Junho está, e Marley responde que o mandaram ao médico. Park percebe que On e o médico reagiram de forma diferente depois que Junho se transformou em uma criatura e pergunta a Marley sobre a raça da criatura. Marley menciona que esta criatura é uma tribo chamada Arbapes no mundo Parlian, criada pelo poder de Marley. Foi sugestão de Parlia criar uma nova raça com ela, e Marley aceitou, mas era uma armadilha. Park se sente mal por Marley ser intimidada por alguém como Parlia, o que desencadeia uma discussão sobre a personalidade de Parlia e com que facilidade eles são traídos por ela. De repente, Marley percebe que a razão pela qual Parlia convocou Park para ser um guerreiro pode ser tudo ser apenas uma fachada. Park estava sentado sozinho na cadeia, rindo sozinho. Ele pensou que tudo era culpa dele, mas agora ele percebeu que a deusa Parlia tinha dado a ele uma chance às suas próprias custas. De repente, ele ouviu alguém entrar no corredor e se virou para ver uma mulher vindo em sua direção. Era uma investigadora chamada Irmã Rei. Ela o avisou que ele não iria rir por muito tempo, pois a investigação havia apenas começado. Dois guarda-costas pesados entraram na sala e pegaram Park, levando-o para outro quarto onde amarraram suas mãos e o penduraram no telhado com correntes de ferro. A Irmã Rei começou a interrogá-lo,
perguntando onde estavam os outros membros da organização Manvol foram localizados. Park respondeu que não sabia. A irmã Rei não acreditou nele e mandou 2 homens com máscaras trazerem uma mesa com uma panela em cima e um fogo queimando abaixo. Ela quebrou um ovo na frigideira e disse que iria fritar enquanto esperava Park falar. Park exigiu que a irmã Rei retirasse a casca do ovo antes de lançá-lo, mas a irmã Rei continuou a virar o ovo, o que desencadeou os sentimentos de Park. Nesse momento, um homem entrou na sala e disse à irmã Rei que o testemunho de junho havia revelado que Park não sabia de nada, e nem mesmo a organização Manvol o conhecia. A irmã Rei ficou chocada e pediu desculpas a Park, explicando que ele havia sido pego por engano. Ela então revelou que Friday também estava na prisão e que iria cozinhar algo delicioso para Park. Park pediu frango frito e a irmã Rei prometeu fazer para ele. Mais tarde, Park entrou no refeitório carregando um prato de frango frito, onde viu Friday comer algo diferente. Friday ficou surpreso ao ver Park e perguntou por que ele estava ali. Park explicou que queria esclarecer o mal-entendido e ofereceu a Friday um banquete como um pedido de desculpas. Friday inicialmente recusou, mas Park ofereceu a ele 2 baquetas, e Friday se sentiu tocado. Friday saboreia a textura do frango e dá uma mordida avidamente, expressando sua alegria. Fazia tanto tempo que ele não apreciava o sabor do frango, e ele estava emocionado por finalmente tê-lo novamente. No entanto, ele rapidamente percebe que exagerou, lamentando ter comido apenas 2 pedaços quando geralmente gosta de pelo menos 30. Park rasga um pedaço de frango em 2 e começa a comer, o que leva Friday a agarrá-lo na coleira e levante-o, perguntando com raiva se ele realmente gosta de frango ou não. Park explica que em seu mundo havia muita competição entre restaurantes de frango, e apenas as melhores galinhas sobreviveram. Ele estende a mão para Friday, sugerindo que eles devem trabalhar juntos para mudar o mundo. Friday se senta no chão enquanto Park se afasta, dizendo que vai esperar a resposta de Friday. Mais tarde, na oficina do prisioneiro, Marley pergunta a Park se Friday já lhe deu uma resposta. Park responde que ainda está esperando por isso. Enquanto Park continua trabalhando com os outros prisioneiros, Friday se aproxima dele e diz que comeu um monte de frango em todo o mundo, mas ele nunca ouviu falar do lugar que Park mencionou. Ele pergunta a Park quem ele realmente é, e Park responde que é Park Byung-jang, o demônio do oráculo, e ele é de outro mundo. Friday cai na gargalhada e diz que vai apostar em Park. Um mês depois, os outros prisioneiros fofocam sobre como Park é o mais novo membro da organização Manvol. Ele formou uma equipe de prisioneiros que trabalham para os guardas e são amados por eles. Enquanto lidera sua equipe, Park ajuda a disciplinar os prisioneiros indisciplinados. De repente, Park e sua equipe aparecem e ele diz a todos os prisioneiros para trabalharem duro. Park e Friday acabaram juntos na prisão, onde eram temidos por todos os outros prisioneiros. Park contou para Friday sobre seu primeiro plano para fugir da prisão, mas Friday apontou que a magia deles estava selada e eles não seriam capazes de fazer isso sem ela. Park então revelou seu trunfo, uma tatuagem de Marley em sua mão. No entanto, ele reconheceu que não seria suficiente e eles precisavam de mais pessoas talentosas para executar seu plano. Ele perguntou a Friday se conhecia alguém que pudesse ser útil, mas Friday só conseguiu pensar em frango. Park ficou surpreso por ter chegado o dia em que sentiria falta de Junho. Friday então mencionou Gelro, um goblin da informação que pode ser capaz de ajudá-los. Como ele era louco por dinheiro e venderia qualquer informação que tivesse, mesmo que fosse pego. Eles encontraram Gelro sentado sozinho e contaram a ele seu plano, mas Gelro inicialmente recusou, tendo percebido seu erro de ser cegado pelo dinheiro. Ele disse a Park e Friday para irem embora, mas Park gritou sarcasticamente que queria ser o homem mais rico do mundo e compartilhar algumas ideias de negócios com Gelro, que pegou sua atenção. Park então apresentou sua ideia de um negócio de entrega de comida, que tocou Gelro e Friday. Gelro ficou surpreso com a ideia de Park, que na verdade não era dele. No entanto, Gelro hesitou em ajudar Park porque ele era de Manvol, mas Park de repente ofereceu uma participação nos lucros de 50 a 50, o que instantaneamente convenceu Gelro a ajudá-lo. Ele se ajoelhou e prometeu compartilhar qualquer informação que Park precisasse. Park pediu a Gelro que lhe contasse sobre as pessoas mais perversas e socialmente excluídas na prisão. Gelro os apresentou as irmãs assassinas, Cindy e Bella, que acreditavam que a verdadeira beleza era a força. Park os recrutou facilmente, derrotando-os com sua própria força e elogiando-os. Gelro também mencionou Monji, que não podia ser recrutado à força porque vivia na não-fé e no mundo da sociedade e conquistou animais selvagens sozinho nas montanhas. No entanto, Park conseguiu recrutar Monji brincando com ele usando um recurso de provocação de gato de brinquedo. Por fim, Gelro falou sobre a bruxa, Agari, que tinha o demônio vivendo em sua boca. A irmã Rei entrou no escritório do diretor, expressando sua preocupação com a atmosfera na prisão. Ela mencionou que as irmãs assassinas, Monji
Gelro e até Friday estavam sob controle de Park, e suspeitou que algo suspeito estava acontecendo. O diretor assegurou à irmã Rei que não havia necessidade de se preocupar, pois ele era o segundo aposto, conhecido como pai, e um dos melhores do Império. Ele aconselhou a irmã Rei a relaxar e observar como as coisas aconteciam. Enquanto isso, todos os prisioneiros estavam reunidos do lado de fora, com Park segurando um microfone e olhando para Gary no centro. Park anunciou que aconteceria uma batalha de insultos e explicou que era um esporte disputado através da calúnia e minando a força mental dos oponentes. A Gary hesitou no início, mas Park a convenceu a entrar. Quando a Gary começou a falar, todos começaram a perder a cabeça e o sangramento começou de suas orelhas e nariz. Apesar disso, Park permaneceu de pé e parecia bem, mas começou a sangrar pelo ouvido. Os homens de Gary acusaram Park de fingir, mas ele continuou a falar e fez todos chorarem, mesmo a Gary. Eventualmente, tanto Park quanto a Gary começaram a se caluniar um ao outro, e todos na multidão perderam a cabeça. No entanto, ambos gostaram da situação e até apertaram as mãos depois. Park convidou a Gary para se juntar à sua equipe, junto com seus dois homens, Dao e Gedo. Park estava sentado em sua cela quando Marley saiu e se sentou no banco. Embora parecesse triste, ela comentou sarcasticamente que Park havia se tornado bastante popular. Quando Park perguntou se ela estava com ciúmes, ela simplesmente respondeu "calha a boca". Marley então perguntou a Park por que ele estava fazendo esses amigos, ao que ele respondeu que sua cabeça havia esclarecido e ele agora entendia por que Parli o havia chamado para este mundo. Ele percebeu que o verdadeiro plano de Parlia era transformá-la em um demônio, pois ela precisava de um demônio e um guerreiro para equilibrar o caos do mundo. Portanto, Park sabia que tinha que construir o exército mais forte possível e destruir todos os exércitos de Parlia, começando por matar o guerreiro. Marley lembrou Park de sua conversa anterior sobre como o plano de Parlia era fazê-lo lutar com o guerreiro. Park disse a Marley que tinha um plano diferente para subjugar o guerreiro sem realmente lutar contra ele. Marley lembrou a Park que o guerreiro era um deus e que não seria fácil derrotá-lo. Park, no entanto, estava confiante e disse a Marley que ela mesma era uma deusa. Marley sorriu, impressionada com a confiança de Park, mesmo estando na cadeia. Um soldado, que na verdade era Brown disfarçado, estava ouvindo a conversa por trás da porta da cela de Park e relatou tudo a Parlia. Um mês depois, um velho estava limpando o chão da prisão e notou que a atmosfera mudou devido à influência de Park. A prisão ficou mais confortável e os presos formaram um grupo que defendia a redução de penas. A maioria dos guardas também parecia gostar de Park. Quando Park viu o velho, ele o cumprimentou e o velho pensou que Park era uma doce pessoa. Ele até desejou que Park pudesse ser seu genro se ele não fosse um prisioneiro e mencionou que ele tinha 5 filhas. O velho também disse a Park que desejava trabalhar na prisão para sempre. Park silenciosamente pensou consigo mesmo que era uma pena que isso não acontecesse mais. Após esse encontro, Park reuniu sua equipe para falar sobre seu plano de redução de pena. No entanto, seu verdadeiro plano era realmente fugir da prisão. Todos ficaram felizes com isso, exceto Gelro, que pensou que seria capaz de reduzir sua sentença prestando serviços comunitários e abrindo um negócio. Friday deu um tapinha no ombro de Gelro, dizendo indiretamente que ele havia sido enganado. Park então usou a tatuagem de chama em sua mão e Marley saiu dele. Marley criou uma pá para Park, e ela destruiu todo o disjuntor da mana da equipe, que permitiu que eles usassem mana para escapar da prisão. A equipe de Park começou seu plano. As tropas reconheceram Park imediatamente depois de ver sua estranha chama e vestir-se com uma pá verde, identificando-o como o Diabo do Oráculo. A equipe de Park também ficou surpresa ao saber de sua verdadeira identidade, temendo que a tentativa de escapar resultaria em sua execução. No entanto, Park insistiu que eles deveriam cruzar a linha intocável em vez de viverem se escondendo pelo resto de suas vidas. Ele testou sua equipe, instruindo-os a sobreviver até que ele desse o sinal antes de partir da área. As tropas se moveram para parar a equipe de Park, que começou a se preparar para uma luta. Park e Marley assistiram do alto de um prédio enquanto a equipe de Park lutava contra as tropas. Park pediu a Marley que eles precisavam resgatar seu pobre filho, Junho, e eles partiram para a prisão. Enquanto isso, dentro do Império, Varden estava almoçando com outros membros do Império. Eles discutiram a pauta da reunião, que era a possível redução da pena para o membro Manvol. A irmã Rei se opôs veementemente à ideia e outros membros hesitaram em tomar uma decisão. De repente, uma tropa entrou na sala e informou que a equipe de Park já havia cortado seu disjuntor de mana e tentou escapar. A irmã Rei ficou encantada ao saber que o cara de cabelo preto estava desconfiado, mas indiretamente ofendeu o Varden desde que ele também tinha cabelo preto. A tropa também informou ao Varden que Park era o Diabo do Oráculo. Varden ficou surpreso que alguém tão ridículo estivesse dentro de sua prisão e ordenou que suas tropas finalizassem qualquer prisioneiro que tentasse escapar. O diretor então ordenou que as tropas trouxessem o capitão para reforço e eles começaram sua jornada. De volta a Park, ele já havia localizado a cela de Junho,
guardada por um único guarda. No entanto, Park o derrotou facilmente. Park e Marley encontraram Junho em sua cela e conseguiram salvá-lo. Junho ficou emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se desculpava com Park. Enquanto isso, a equipe de Park se reuniu para discutir os próximos passos. Friday decidiu se separar e procurar roupas, enquanto as irmãs assassinas e equipe de Agarid despediram-se, esperando que todos sobrevivessem à fuga da prisão. Isso deixou Gelro e Monji. Monji tentou sair sozinho, mas Gelro ficou preocupado e insistiu em acompanhá-lo. A equipe de Park decidiu então voltar à sua forma original e aguardar a decisão de seu capitão de retornar. As irmãs assassinas derrotaram algumas das tropas e procuravam uma fuga quando foram repentinamente abordados pelo cavaleiro da prisão. Apesar de se enfrentarem, as irmãs assassinas pensaram que os dois cavaleiros pareciam moles e fracos. A luta começou, com a cavaleira chutando Bella, fazendo-a tropeçar para trás. Cindy tentou vingar seu companheiro de equipe, mas o cavaleiro rapidamente a impediu. Em resposta, a cavaleira soltou uma nuvem de fumaça que envolveu Cindy. Depois que a fumaça se dissipou, os músculos de Cindy desapareceram e ela se tornou uma garota magra. Bella atacou os dois cavaleiros com raiva. No entanto, ambos os cavaleiros se esquivam facilmente de seus chutes. O cavaleiro conhecido como Agulha Suja disse a eles que sua habilidade era injetar um ferrão especial em seu sangue, que relaxou suavemente os músculos. A cavaleira, chamada Aroth, mostrou a eles a fumaça de sua espada, que tinha um poderoso efeito de massagem que maximizou sua estabilidade mental e física. Bella liberou sua habilidade de criar sapatos de vidro temperado, e Cindy usou sua habilidade para pôr fogo em seus punhos com chamas de abóbora. Agulha Suja disse a Aroth para lidar com Cindy por um momento enquanto ele lidava com Bella. O Agulha Suja jogou muitas agulhas em Bella, mas ela conseguiu se esquivar. Aroth cortou Cindy, mas ela usou sua postura de boxe para desviar de todos os golpes. Bella rapidamente chutou a Agulha Suja com a perna, mas ele foi capaz de bloquear o ataque e tentava encontrar um momento para contra-atacar sempre que ela quebrava no meio da respiração. Bella levantou o chão para bloquear o ataque e então chutou o chão levantado para quebrá-lo através dele e acertou um chute na Agulha Suja. A Agulha Suja caiu no chão e sentiu raiva, determinada a destruir todos os seus músculos. Enquanto isso, de volta com Park e Junho, Park disse a Junho que tinha novos colegas esperando ansiosamente por ele. Junho ficou surpreso e perguntou sobre isso. Park explicou que ao tentar salvar Junho, ele causou alguns problemas e deixou seus colegas. Para lidar com isso, Marley e Junho decidiram não chamá-los mais de colegas. Junho ficou preocupado se seus colegas realmente morreram. Park deu a entender que, se eles tivessem morrido, isso significava que não eram necessários. Park disse a Junho que era apenas uma brincadeira e que ele confiava em seus colegas para lidar com o problema. Junho e Marley sabiam que Park estava mentindo, mas entenderam que ele provavelmente havia recrutado novos colegas para ajudar a vingar de Parlia. Junho expressou preocupação com a segurança deles, mas Marley notou que eles provavelmente eram muito fracos para lidar com a situação, exceto Friday. Marley entendia a personalidade de Park bem o suficiente para saber que, se eles não pudessem lidar com isso, ele os abandonaria. Enquanto isso, Cindy estava no chão tentando se levantar enquanto Bella havia perdido todos os músculos e estava sendo espancada por Agulha Suja. Apesar de sentir que ia perder, Bella se lembrou de seu capitão, Park, e de sua conversa sobre a verdadeira força. Ela havia dito a Park que a força física pode ser superada com esforço e que vai além seus limites. Park a encorajou a pensar fora de seus próprios pensamentos e mostrar a ela o que a verdadeira força era. Bella entendeu o que Park quis dizer e reuniu forças para continuar lutando. Aroth percebeu que algo estava errado com ela e empurrou a Agulha Suja para um lugar seguro. Bella liberou uma aura ao seu redor para aumentar o poder. Ambos os cavaleiros entenderam suas intenções e se prepararam para usar todo o seu poder. Eles começaram a luta com suas últimas forças. Bella jogou vários projéteis em Agulha Suja, que correu por todos eles e jogou agulhas de volta para ela. Bella avançou e chutou a Agulha Suja, mas ele agarrou sua perna e a jogou no chão. Aroth estava prestes a esfaquear Bella com sua espada, mas Cindy conseguiu parar seu ataque e enviar ela voando. Agulha Suja se perguntou por que as irmãs assassinas ainda estavam de pé e por que não colapsaram. Ele jogou agulhas neles e também foi cortado por Aroth. No entanto, as irmãs assassinas foram capazes de se levantar novamente e correr em direção a eles. Agulha Suja começou a sentir medo e mudou de ideia para matar o inimigo rapidamente e usou seu movimento final sobre eles. As irmãs assassinas
estavam esperando por esse momento. Bella parou seu movimento final e Cindy usou suas vinhas para capturar os dois. As irmãs assassinas juntam todas as suas forças para trabalhar em equipe. Eles atacaram o Agulha Suja e Arof, que eram impotentes para detê-lo. Eles caíram no chão, assim como as irmãs assassinas. Mas Agulha Suja conseguiu se levantar sozinho e disse a eles que não havia próxima vez para eles. Ele se moveu em direção a eles enquanto as irmãs assassinas não podiam fazer nada com suas mãos enfraquecidas. De repente, Park apareceu atrás dele e disse para ele se mover por um segundo. Park agarrou a cabeça de Agulha Suja e o empurrou contra a parede, deixando-o inconsciente e derrotando. Park ajudou Cindy e Bella e disse a elas que elas haviam passado no teste. Agari e seus dois homens estavam à mercê do Capitão Ice Gaiter, que estava em segundo lugar na categoria B. Ela nem deu chance para Agari falar e rapidamente a derrubou, ordenando que seus colegas para amarrar os dois homens. Gaiter derrotou Agari em força, julgamento e velocidade, deixando Agari sem meios de lutar. Gaiter disse a Agari que ela deveria se arrepender e se juntar à deusa Parlia para evitar a dor em sua morte. Agari recusou, irritando Gaiter, que a chutou e puxou seu cabelo. A irmã rei alertou os homens de Agari para não tentarem nada para ajudá-la, ou então ela os mataria. Gaiter então provocou Agari, dizendo-lhe que ela não era nada especial, mesmo se ela se juntasse o diabo e que ela ainda era uma criminosa fraca e incompetente. Gaiter segurou a mão de Agari e a advertiu para que se arrependesse novamente. Agari relembrou seu passado quando foi abandonada em um beco e acabou em um orfanato antes de ser levada para a prisão. Ela pensou que a conversa suja era seu único mecanismo de defesa. Agari então desafiou Park para uma batalha dissimulada novamente, mas Park recusou, dizendo a ela que ele falaria apenas uma palavra e, se ela pudesse resistir, ele admitiria a derrota. Park causou alguns danos emocionais em Agari, fazendo-a se questionar e pensar que ela era um fracasso. No entanto, Park também a aconselhou a tirar proveito de sua fraqueza e enganar os oponentes para que revelassem suas próprias fraquezas. De volta ao presente, Agari queria se arrepender, e Gaiter ficou feliz em ouvir isso e orou para a deusa Parlia. Agari aproveitou esta oportunidade para causar dano emocional a Gaiter, fazendo com que ela e sua equipe perdessem a cabeça, sangrassem pelo nariz e perdessem a consciência. Até os homens de Agari caíram em suas táticas, e ela ficou emocionada por ter derrotado todos eles. No refeitório, um chefe de cozinha está no campo de prisioneiros há cerca de 10 anos. Ele está cozinhando frango frito para Friday, mas Friday critica suas habilidades culinárias depois de falhar várias vezes. Friday começa a questionar se ele é mesmo cozinheiro. O chefe comenta que não é especialista em frango frito, o que irrita Friday, repreendendo por não ter orgulho do chefe. Friday diz ao chefe que não ser especialista em frango frito é só uma desculpa. O chefe relembra seu passado, onde foi derrotado por cozinheiros geniais e um personagem semelhante ao que conhecemos poderia encontrar em cozinha de anime. Ele começa a se desesperar porque não conseguia se ver tão bom quanto aqueles gênios, então ele começou a trabalhar como chefe na prisão. Seus olhos, que antes brilhavam quando ele era jovem, agora estão escuros como o breu quando cozinha. Mas Friday o lembra de seu verdadeiro propósito. Friday entende olhando nos olhos do chefe e pede novamente frango frito. O chefe quer ter certeza de que Friday dirá as palavras "está delicioso" enquanto coloca sal da maneira Salt Beaia. O chefe prepara o frango frito para Friday, que começa a comê-lo e se sente no céu. Friday elogia o chefe pelo frango. Depois disso, Karen e Dora aparecem na frente de Friday. Karen entende que não deve atrapalhar o momento da galinha de Friday, mas tem certeza que ele veio na hora certa para lutar contra Friday. De volta ao parque, ele está no topo do prédio olhando para a batalha de Agari. Park conversa com seu colega. Junho fica surpreso que Park os chama de subordinados e fica surpreso que a irmã assassina, Ageri, Friday, Gelro e Monji são recrutados por Park. Park está feliz por Agari ter passado no teste, mas está um pouco desapontado com seus homens. Cindy pergunta sobre Gelro e Monji, e Park menciona que eles já passaram do começo porque eles já eram um produto acabado em primeiro lugar. Cindy e Bella perguntam sobre o teste de Friday, e Cindy acha que Friday é mais fraca do que o que afirma sua classificação, que perdeu para Park. Park explica que durante a batalha, a sobrecarga de mana que aconteceu com Park no meio de sua luta causaram danos a Friday que foram apenas 20%. Os outros 80% de seus ferimentos foram causados por sobrecarga de mana. Isso significa que Friday é realmente muito mais forte que Park. Friday facilmente dominou Karen e Dora, deixando-as tremendo de medo dele. Friday saiu brilhando por toda parte, o que fez o chão explodir, e Karen caiu no chão enquanto Friday olhava para ele. Friday disse a Karen para parar de perturbar seu sonho de mudar o mundo, mas Karen ficou louco e repreendeu Friday,
Presumindo que Friday deve ter vendido sua alma para a língua do diabo depois de ter ouvido uma doce história do diabo enquanto estava na prisão, Karen usou um exemplo para explicar seu ponto de vista e Friday concordou com ele. No entanto, Karen também explicou que sexta-feira é mais forte do que ele por causa de seu ridículo e sonho fútil. Karen tentou ajudar Friday a não cair na besteira do diabo, dizendo que frango não é nada. No entanto, Friday se sentiu insultado e atacou Karen. Dora salvou Karen usando seu poder de sabedoria, que o chefe El havia lhe dado, dando-lhe um chifre na cabeça. Dora fez uma cara fofa para Friday. Ela aproveitou esse momento para cortar Friday com sua lâmina, e Karen também acertou um soco no Friday. A luta continuou, mas Friday estava feliz por finalmente ter a chance de comer frango e isso valeu a pena. No entanto, Dora e Karen estavam no limite e Friday derrotou os dois com um soco brilhante. Friday então disse a Karen que ele estava sendo muito passivo e deveria usar sua habilidade. Friday provocou Karen, questionando se ele não poderia usá-lo. Karen não conseguia acreditar que suas crenças estavam certas, que era a condição para usar a habilidade. Friday lembrou Karen do desastre no passado, onde Karen matou a maioria dos Tribubap com suas próprias mãos e quando ele viu Varden. Varden disse a Karen que protegeria este mundo e seus filhos, mas após a batalha, ele começou a se questionar enquanto olhava para outro Tribubap se abraçando em seu último momento. Enquanto isso, Varden apareceu de repente na passarela do prédio e se aproximou de Park com uma aura azul. Park o acolheu. Marley lembrou Park para se concentrar e disse-lhe para considerar a situação de Agerie. Park pensou que Varden estava indo atrás dele. Varden usou uma habilidade que parecia uma habilidade de gravidade, forçando Agarie a se ajoelhar. Varden se aproximou de Agarie e disse a ela que esse era o peso da responsabilidade de um pai para sua filha, perguntando se ela sabia como seu pai se sentia. Agarie acabou de dizer a Varden que não sabia nada sobre seu pai, e Varden se sentiu mal por ela. Ele disse a ela que seu pai estava olhando para ela do céu. A situação era um pouco estranha, mas Varden sacou sua espada e se preparou para matar Agarie. De repente, um som de tiro soou e atingiu a perna de Varden. Descobriu-se que Park estava usando sua arma para atirar entre as lacunas na armadura de Varden. Park comandou sua equipe para atacar Varden, não para atacar, mas para salvar seu companheiro de equipe e escapar das garras de Varden. Varden tentou impedir a fuga, mas Park conseguiu acertá-lo na cabeça com sua pá. Park ordenou que todos os seus companheiros de equipe escapassem da prisão primeiro e ajudassem a dizer a Friday para que chegasse até ele. Varden tentou detê-los, mas Park usou sua pá para virar o chão, fazendo Varden voar para longe de seus companheiros. Varden ficou surpreso com a tomada de decisão e execução de Park, que eram totalmente diferentes do que ele esperava do diabo do oráculo. Varden tinha que parar com isso, caso contrário, pode acontecer a pior guerra do mundo. Varden saltou de volta para o prédio para lutar com Park. Park ficou surpreso por ter atirado na perna de Varden, mas Varden ainda estava se movendo bem. Varden ficou desapontado com Park e falou sobre seus pensamentos em relação a ele, mas Park estava apenas pensando calmamente em como derrotar Varden. Varden pegou seu livro e usou uma de suas habilidades, um genjutsu chamado A Primeira Hora em que Minha Filha Me Chamou de Pai, o que lembrou Park de sua memória passada, a primeira vez que ele já chamou alguém de pai. Park ficou emocionado com a lembrança e não conseguiu se mexer. Varden de repente tirou o capacete, revelando que ele era o velho, o zelador da prisão. O nome de Varden era Pai, um segundo rank A, e sua habilidade era a capacidade de memória, que converteu as emoções que sentiu em sua vida em magia e entregou de forma absoluta para outra pessoa. Em outras palavras, o pai era forte. Park ficou surpreso com a aparência do velho que acabou por ser Varden. Varden expressou sua decepção com Park, que ele pensava que se tornaria seu genro e traria um neto. Park ficou assustado com o pensamento avançado de Varden e quando Varden estava prestes a atacá-lo, uma chama emergiu do corpo de Park e explodiu Varden. Marley ajudou Park e o provocou por chorar, mas Park a silenciou por causa da habilidade de Varden. Park percebeu que a verdadeira habilidade de Varden era transformar suas emoções em mana, que ele poderia usar para se bufar ou desbufar seu oponente. Se ele aprofundasse suas emoções, ficaria ainda mais forte, o que o fez olhar para o álbum de família. Park pensou que a habilidade de Varden era suja. Enquanto isso, Friday ficou desapontado porque seu frango já estava frio e encharcado, perdendo o apetite. Karen achou que tinha chance de vencer a luta com Dora, mas Friday foi só brincar com eles para saborear seu frango mais tarde. Apesar disso, Dora insistiu que eles não saberiam se não tentassem, e Friday avançou em sua direção. No entanto, sexta-feira rapidamente criou uma distância quando Dora tentou sua tática fofa e entendeu que o alcance de sua habilidade era de apenas 2 metros. Ele então correu em direção a Karen e o socou rapidamente, atirando um mentos em Dora quando ela tentou intervir. Friday acertou um chute em Dora, deixando Karen preocupado com ela. No entanto, Friday correu de volta para Karen e o socou novamente. Karen se perguntou por que ele ainda não conseguia usar sua habilidade mesmo estando
à beira da morte. De repente, ele usou sua habilidade e exigiu que ele salvasse o mundo, criando um golem tribo Baku. No entanto, sua memória o traumatizou, fazendo com que sua habilidade quebrasse no meio do caminho. Friday entendeu os sentimentos de Karen, mas ainda insistiu que ele mesmo havia escolhido um novo caminho e alertou Karen para não ficar estagnado. Ele estava prestes a dar o golpe final em Karen quando Dora gritou para ele parar e chamou o nome de Karen. De repente, a equipe de Park chegou ao refeitório e se surpreendeu ao ver que Friday havia derrotado Karen e Dora. Cindy disse a Friday que Park precisava de sua ajuda. No caso de Gelro, ele está apavorado e se escondendo de um cavaleiro chamado Odi. Gelro conhece a habilidade de Odi. Por mais esperto que seja, não tem como fugir dele. Odi de repente fecha seu moletom, e quando ele abre, ele se transforma em um lobo. Odi esmaga a parede atrás da qual Gelro está se escondendo, mas Gelro consegue sobreviver enquanto protege Monji. A habilidade de Odi é usar roupas feitas de pele de animal, e se ele fechar até o final de seu cabelo, ele pode se transformar no animal de que é feito o pano. Odi está animado para matar Monji porque o tecido de couro de Monji é uma coleção rara. Gelro insulta Odi por estar eticamente bem em matar uma criança. Odi diz a Gelro que Monji é um prisioneiro, e ele fecha o zíper de seu moletom e se transforma em um polvo, usando seus tentáculos sobre eles. De volta a Park, Varden fica surpreso ao ver Marley sair de Park e se pergunta quem ela é. Varden usa sua habilidade para fortalecer seu time e seus companheiros despertam. Varden ordena que impeçam a fuga da equipe de Park. Park provoca Varden dizendo que ele não pode fazer isso sozinho e precisa da ajuda de sua equipe. O diretor mencionou a fofoca que ouviu sobre Park, que ele é bom em enganar as pessoas e tem um temperamento ruim. Park se sente mal porque o mundo pensa mal dele e Marley ri dele. Varden desfere um golpe de sua espada enquanto pensa em sua velha memória de que sua filha é um delinquente. Park consegue desviar da explosão e acha que o ambiente não está a seu favor, então ele tem que mudar o local de luta. Park de repente tem uma ideia e corre em direção a Varden, travando a cabeça de Varden com sua pá. Park então o chuta para o céu e Varden sai voando. De repente, Friday aparece do céu e usa seu poderoso ataque, Lariat Espumante, para derrubar Varden em uma área de floresta. Friday e Park unem forças para derrotar Varden enquanto Park diz a Friday que cerveja neste mundo tem um gosto melhor. O diretor ficou surpreso com o fato de ter que lutar contra Friday, seu ex-colega. Friday apontou que, como eles não eram mais colegas, ele poderia usar todo o seu poder sem se preocupar com regras e classificações. Eles estavam prestes a começar a luta. Quando Park destruiu o Varden e o chutou para Friday, Friday agarrou Varden e o jogou no chão. Varden imediatamente usou sua habilidade e abriu seu álbum, mas Park jogou sua pá no livro para impedi-lo de usar sua habilidade. Park e Friday aproveitaram a oportunidade para se aproximar do diretor. Park usou sua pá para golpear o Varden enquanto Friday olhava com orgulho, pensando que Park melhorou muito e pode superá-lo. O Varden continuou sendo destruído por eles, mas ele pensou que tinha que cortar o fluxo e liberar uma habilidade. No entanto, Park ordenou que Marley parasse o Varden usando sua chama e derrubando. Park e Friday tentaram continuar seu fluxo e atacar o Varden enquanto ligava. Ambos usaram a técnica Jojo contra o Varden rapidamente até que sua armadura começou a rasgar. Enquanto a equipe de Park tentava escapar o mais rápido possível pela passarela da prisão, Junho os lembrou de encontrar Gelro e Monji rapidamente. Junho explicou que a situação era terrível, já que Karen vinha regularmente ao Império para ver On, o que significava que On estava perto da prisão e poderia exterminar todos eles sozinho. Junho também expressou preocupação sobre como Park e Friday conseguiram derrotar o pai e escapar junto. De volta à luta, Park e Friday estavam cansados, mas o diretor parecia perfeitamente bem, mesmo que eles tenham acertado bem seus ataques. O diretor os avisou que não poderia desmaiar e exibiu os músculos das costas, alegando que a responsabilidade dos pais era forte. O diretor foi incapaz de cair enquanto tinha uma criança para proteger. Park achou que a situação estava ruim e disse a Friday para fugir dele. Todos começaram a correr juntos e estavam pensando em um plano para derrotar Varden. Park pensou em duas coisas que poderiam derrotar Varden. Primeiro, levar os filhos do Varden como reféns, mas eles não sabiam nada sobre o passado de Varden, então esse método não pôde ser usado. Em segundo lugar, com uma arma desde que a armadura do Varden foi quebrada, era o momento perfeito para tomar esta chance e matar Varden imediatamente. No entanto, Park estava preocupado que Varden sabia sobre sua habilidade com armas. Ele poderia ser capaz de para evitar qualquer ferimento fatal. Friday perguntou a Park o que ele deveria fazer, e Park ordenou que ele impedisse que Varden se movesse para 0,5 segundos para que Park pudesse perfurar o coração do Varden. Enquanto isso, Gelro e Monji foram pegos pelo tentáculo de Odi. Odi insultou Gelro dizendo que ser um informante era inútil na batalha,
mas Gelro provocou ele que a informação era muito importante e poderia mudar seu valor em segundo. Odi deu a eles muito tempo e Monji conseguiu se livrar do tentáculo e cortá-los em pedaços. A habilidade de Gelro tinha 3 funções. Primeiro, agia como um dispositivo de escuta GPS. Em segundo lugar, sempre que aderiu a um objeto, revelou uma imagem do passado do objeto. E terceiro, grudou no adversário e entregou a informação que Gelro queria. Gelro usou sua segunda habilidade no tecido de Odi e forneceu a imagem para Monji com sua terceira habilidade. Como resultado, o instinto selvagem de Monji entrou em ação e ele lutou com Odi. Odi mudou sua forma novamente para uma besta nociva de classe Agormirudcilius. Odi se esquivou do ataque de Monji e disparou contra ele. Monji pisou no bloco restante para pular em direção a Odi. Gelro encontrou a fraqueza da nova transformação de Odi em ambos os ombros e usou sua habilidade de Monji para enviar informações para ele. Monji sacou sua zarabatana e atirou nos ombros de Odi. Odi perdeu seu poder após ser baleado. Odi sentiu que estava em perigo como se fosse a presa agora. Monji estava prestes a acabar com ele, mas foi atingido por Troja. Gelro foi ingrato por sua equipe ter chegado tarde para resgatá-lo. Odi ficou grato por ter sido atingido por Trojan porque salvou sua vida fingindo sua morte. Gelro perguntou sobre a situação com Park, e Sindh explicou a Gelro que Park estava lutando com Varden e disse-lhes para escapar da prisão primeiro. Gelro pareceu não acreditar e insultou Sindh por ser um cérebro musculoso. Bella perguntou qual era o próximo plano, e Gelro reuniu informações com sua habilidade de encontrar a localização de Varden e instruiu sua equipe a tomar essa direção. Dentro do castelo do Império, o guerreiro e White estavam sentados juntos, enquanto Brown estava olhando para On, que estava preso por algumas tropas. On questionou todos eles sobre por que ele não poderia ajudar seus homens. White insultou On, dizendo que, sendo humano, ele não entenderia palavras e o avisou novamente para deixar o diabo em paz. Isso deixou furioso, pois seus homens estavam morrendo, e ele destruiu a magia de ligação enquanto perguntava por uma razão. Brown ficou surpreso com seu poder. White então disse a On que era uma ordem da deusa Parlia e o provocou, dizendo que ele não poderia quebrar as palavras da deusa. On relembrou sua memória passada de namorar uma mulher ruiva no aquário, que lhe disse que ela continuou pensando que eles eram como peixes para a deusa Parlia. Voltando à luta, Varden estava se perguntando se Park realmente havia fugido. No entanto, ele pensou com cuidado e percebeu que Park já havia lutado contra muitos adversários fortes em menos de meio ano. Ele acreditava que Park havia alcançado a força do Rankia e não fugiria da batalha assim. Varden viu Park e Marley esperando por ele, mas Friday interveio e começou a brigar com ele. Varden usou sua habilidade para lançar algumas espadas no Friday e continuou seu ataque com socos. Enquanto isso, Park estava escondido na floresta com sua arma cuidadosamente apontada para Varden, esperando pela chance de perfurar seu coração. No entanto, Varden derrotou Friday facilmente e o empurrou para a árvore. Ele usou seu ataque final no Friday, mas para surpresa de Varden, Friday sorriu e comeu seu espumante de mentos. Isso fez explodir e atacar Varden. Friday agarrou Varden e saltou para o céu, instruindo Park a dar o tiro. Varden percebeu sua estratégia e lutou para se libertar, enquanto pensava em sua família. Park deu o tiro, mas, infelizmente, errou o coração de Varden e o atingiu no pescoço. Varden caindo no chão enquanto pensava em sua esposa, mas de alguma forma desencadeia sua habilidade com os três, fazendo-os se emocionar. Na memória passada de Varden, ele era um aventureiro comum caçando monstros para viver, mas seus olhos gradualmente escureceram com o tempo. Um dia, ele foi a uma loja e uma bela mulher chamou sua atenção. Ele confessou seus sentimentos a ela e ela aceitou. Eles se casaram, tiveram filhos e ele trabalhou duro como zelador em meio período para sustentar a família dele. Ele matava monstros mais fortes para ganhar mais dinheiro, e toda vez que voltava para casa, ele ficava feliz em ver sua família. Ele acabou sendo promovido ao cargo de diretor, o que deixou sua esposa feliz. Ele olhou para uma foto de sua família com suas 4 filhas, e posteriormente, sua 5ª filha. Um dia, ele chegou em casa e descobriu que sua esposa havia desmaiado. Ele pediu ajuda de um médico, mas, infelizmente, o médico não conseguiu salvá-la. Enquanto ele permanecia ao seu lado, sua esposa se desculpava por deixá-lo e pedia que ele cuidasse de seus filhos. A equipe de Park chegou para a luta, mas Gelro achou que já era tarde. A memória da morte da esposa de Varden criou um amplo campo de alcance, fazendo com que o céu caísse e dificultasse a respiração e a visão dos adversários. No entanto, Varden foi capaz de se mover com esse dano emocional porque ele tinha que proteger seus filhos. Ele enfrentou seus oponentes com sua espada e perguntou a Park sobre seus olhos. Park mencionou que sua habilidade o incomodava o tempo todo. Na memória de Park, ele estava prestes a deixar sua casa para o serviço militar, e sua mãe estava preocupada com ele chorando. Park garantiu a ela que voltaria com boa saúde, mas agora que estava em outro mundo, era improvável que
que isso acontecesse. Park ficou furioso porque Varden trouxe memórias desnecessárias para ele. Varden ficou surpreso ao saber que Park também tinha família, o que irritou Park e ele deu um golpe no rosto de Varden, mas caiu no chão devido à sua fraqueza. Park foi capaz de se mover apesar de ser afetado pela habilidade emocional de Varden. Varden verificou os outros dois oponentes e percebeu que sua habilidade ainda estava afetando eles. Park revelou a Varden que já havia experimentado esse tipo de emoção quando caiu nesse mundo. Park instou Varden a continuar a luta, pois ele precisava se manter vivo por seus pais. Varden questionou se Park era realmente um demônio. Park tentou socar Varden novamente, mas Varden rebateu com sua espada, fazendo Park se esquivar. Park então tentou chutar Varden, mas Varden agarrou sua perna e o jogou longe. Varden continuou seu combo com um chute no joelho. Varden foi capaz de deixá-lo inconsciente, desculpando-se por ter feito isso para proteger a sua família. A equipe de Park chegou bem a tempo de resgatá-lo e ele acordou logo em seguida. Ele ficou feliz por eles terem vindo, mas os incentivou a deixar a prisão. Park ficou surpreso ao descobrir que sua equipe era capaz de se movimentar no campo de Varden. Jeuro explicou que usou sua habilidade para enviar algumas memórias de vontade e objetivo para eles, o que foi apenas temporário, mas o suficiente para interromper o efeito do campo. Jeuro acrescentou que, se eles pudessem se mover no campo, isso significava que Varden tinha ficado enfraquecido. Ele explicou ainda que neste campo, não importa o quanto Park atacasse Varden, ele era capaz de se recuperar. Jeuro acreditava que o poder de Varden vinha de suas memórias calorosas de sua esposa, o que levou muita potência, e que Park foi capaz de enfraquecê-lo. Park ordenou que Jeuro usasse sua habilidade para trazer de volta Friday e os sentidos de Marley. Varden conseguiu se livrar do time de Park e agarrou a Gary, jogando-a para longe e acertando Monji ao mesmo tempo. Ele então pegou sua arma e empurrou a equipe de Park para longe. Park conseguiu jogar sua pá em Varden. Varden se levantou e chutou em direção a Park, continuando seu combo cortando sua espada. No entanto, ele foi interrompido pelo chute de Bella, e Cindy seguiu com um soco. Varden agarrou o punho de Cindy e a jogou para Bella. Ele então dividiu sua espada em duas espadas para lutar, lidando com 3 pessoas sozinho. Ele conseguiu lidar com todos eles. Varden usou sua habilidade emocional novamente, o que fez Park temer que ele ainda fosse capaz de controlar o campo. Então Varden jogou sua espada em direção a Marley, fazendo com que Park corresse em sua direção para protegê-la. Park conseguiu proteger Marley, que havia recuperado os sentidos, mas chorava por não poder salvar seus filhos. Park entende seus sentimentos e pediu desculpas por pensar apenas em si mesmo. Ele disse a Marley que os filhos dela ainda estavam vivos e que havia uma chance de salvar eles, e encorajou-a a apostar tudo nele. Marley sorriu, mas avisou que dar a ele mais poder faria com que ele cedesse os limites e perdesse sua humanidade. Park achou que Marley estava sendo tola, visto que o mundo já o considerava um demônio, e não se importava se ele não pudesse mais ser humano. No entanto, Marley concedeu a ele seu poder e Park se transformou em uma nova forma. Varden ficou surpreso ao ver a nova forma de Park e se perguntou se ele havia despertado. Park percebeu que todos os seus companheiros haviam caído devido ao efeito do campo e decidiu enfrentar Varden em uma batalha individual. Varden avisou Park que ele reuniria toda a sua energia, memórias e emoções em um único ataque que fortaleceria sua espada. Park criou uma pá mais longa com sua mana e eles começaram a atacar um ao outro. Varden cortou Park, mas ele conseguiu se esquivar do ataque. Park rebateu virando seu corpo e partindo para cima em direção a Varden, fazendo perder um de seus membros. O campo do Varden desapareceu e ele aceitou sua derrota e se preparou para a morte. No entanto, Park voltou à sua forma normal e o deixou vivo. Ele instruiu Varden a deixar o Império com suas filhas e nunca mais voltar. A equipe de Varden também aceitou sua derrota após testemunhar a condição de Varden. Ao saírem da prisão, Jeuro perguntou a Park sobre seu próximo plano, e Park revelou que seu próximo objetivo era matar o guerreiro. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se gostaram, comente parte 2 e não esqueça de deixar seu like. Até a próxima!